Olá, pessoal. Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema Introdução à Cinemática Unidimensional. O objetivo dessa aula é definir as grandezas que vão ser essenciais para o estudo da cinemática. Por exemplo, nós vamos discutir os conceitos de referencial, posição, deslocamento, velocidade, aceleração e vamos encerrar a aula falando brevemente sobre as funções horárias. Então, para começar, vamos fazer uma breve introdução ao curso de Física 1. Nesse curso, nós vamos estudar a mecânica, que é a parte da física que se preocupa em estudar o movimento dos corpos. Que corpos são esses? Podem ser, por exemplo, o movimento dos planetas em torno do Sol, ou, por exemplo, pode ser o movimento de um projétil. A mecânica ainda ela é dividida entre a cinemática e a dinâmica. A cinemática ela é a parte que se preocupa apenas em descrever o movimento. Então a gente pode estar interessado, por exemplo, em saber qual que é a velocidade desse projétil, qual que é a posição que esse projétil ocupa num dado instante de tempo. Por outro lado, a gente também pode estar interessado em entender quais são as causas do movimento desse projétil. O que atua nesse projétil para que ele se mova de uma determinada forma e não de outra. E essa parte a gente vai ver quando a gente começar a estudar a dinâmica. Então, nessa primeira parte do curso, a gente vai ficar estudando a cinemática, então a gente vai estar o tempo todo preocupado em descrever movimentos de corpos. Que tipo de corpos? A gente pode ter o movimento, por exemplo, da onda no mar, a gente pode ter o movimento de uma bola de futebol, ou a gente pode estar interessado em descrever o movimento da Terra em torno do Sol. Esse primeiro exemplo que eu dei aqui da onda no mar, ele é um movimento que ele é tão complicado, tem tantos graus de liberdades envolvidos nesse caso, que esse tipo de movimento vai ser estudado só no curso de Física 2 de vocês. Bom, para a gente começar então a estudar, descrever o movimento dos corpos, é essencial que a gente entenda um primeiro conceito, que é o conceito de partícula. O que é uma partícula? A partícula ela é um corpo de dimensões desprezíveis frente às outras dimensões envolvidas no problema. E quando eu falo aqui dimensão, eu estou me referindo ao tamanho desse corpo. Vamos discutir um exemplo. A gente pode pensar num carro, tá? Que está fazendo uma viagem numa estrada, por exemplo, uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo. E a gente pode comparar o tamanho desse carro com o tamanho total da estrada, do Rio de Janeiro chegando em São Paulo. Se a gente comparar o tamanho do carro com o tamanho total da estrada, a gente vai ver que o tamanho do carro é muito menor do que o tamanho da estrada. Então, nesse caso, a gente pode aproximar o nosso carro a uma partícula. Entretanto, nem sempre isso é verdade. Por exemplo, a gente pode pensar no segundo caso, que é nós termos esse mesmo carro e a gente está interessado agora em manobrar esse carro para estacionar ele numa vaga. Nesse segundo caso, o tamanho do carro é da mesma ordem do tamanho da vaga. A dimensão do carro é da mesma ordem das dimensões da vaga. Então, eu não posso mais aproximar o meu carro a uma partícula. Então, o importante de vocês terem aqui na mente de vocês é que um corpo ele pode ser aproximado a uma partícula ou não. E isso vai depender do problema. E quando eu falo que é depender do problema, a gente tem sempre que comparar, olhar para a dimensão do objeto e comparar a dimensão dele com as outras dimensões que estão envolvidas no problema, para saber se a gente pode aproximar a uma partícula ou não. Um segundo conceito que é importante, que vocês provavelmente já viram no ensino médio de vocês, é que o movimento ele é relativo. Então, aqui eu apresento um exemplo, nós temos nessa imagem um ônibus com 2 passageiros dentro do ônibus, esse ônibus está em movimento, e a gente tem uma outra pessoa que está fora desse ônibus e que está observando esse movimento. A gente pode estar interessado em descrever o movimento da pessoa B. Prestem atenção aqui que eu nomeei as 3 pessoas por pessoa A, B e C. A gente pode estar interessado em descrever o movimento da pessoa B. Se a gente pergunta para a pessoa A qual é o movimento da pessoa B, a pessoa A vai dizer que a pessoa B está parada. Isso porque as duas estão dentro do ônibus que está em movimento. Se agora a gente pergunta para a pessoa C qual é o movimento da pessoa B, a pessoa C vai dizer, ó, a pessoa B está se movimentando. E isso por quê? O movimento ele é relativo e ele depende do referencial. Muitas vezes isso aparece como assim, o movimento depende do observador. Na verdade, esse observador nada mais é do que o referencial. A gente precisa escolher um referencial e, escolhido esse referencial, a gente pode descrever o nosso movimento com relação a ele.
Então, vamos definir o que é o referencial. O referencial ele é um sistema de eixos coordenados munidos de réguas e relógios. Vamos relembrar o que é um eixo coordenado. O eixo coordenado ele é uma reta, onde a gente define uma origem, que eu representei aqui por 0, e a gente atribui a cada ponto dessa reta um número. Agora, se além do meu eixo coordenado também estou munida de uma régua, eu consigo marcar a posição que o meu corpo ocupa nesse eixo. E se além da régua também estou munida de relógio, eu sei marcar também um instante de tempo. Então, eu consigo saber a posição que o meu corpo ocupa num determinado instante de tempo. Um outro conceito que também é muito importante e que está relacionado com a posição é o conceito de deslocamento. A gente pode imaginar, por exemplo, que no instante inicial, o meu corpo estava ocupando a posição x1. Então, eu tenho meu instante inicial T1, posição x1. E, em seguida, esse corpo começou a se movimentar e, num dado instante de tempo seguinte, que eu estou chamando aqui de T2, ele está ocupando uma nova posição, que é a posição x2. A gente pode estar interessado em calcular qual que foi o deslocamento desse corpo. O deslocamento nada mais é do que a variação da posição da partícula. E a gente pode calcular o deslocamento fazendo ΔX, onde ΔX representa deslocamento, e esse deslocamento nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial. E esse deslocamento ele ocorreu num dado intervalo de tempo, que é a diferença entre os instantes marcados no relógio. Então, meu intervalo de tempo eu estou representando aqui pela letra ΔT, e ele é igual à diferença entre o tempo final, T2, e o meu tempo inicial, T1. Uma observação que é importante a gente ter em mente é que, em alguns casos, o deslocamento ele pode ser igual a 0, mas ter um deslocamento igual a 0 não significa que a partícula ficou parada. Por exemplo, nós podemos pensar em corridas de Fórmula 1. Na corrida de Fórmula 1, o deslocamento ele é igual a 0. E por que ele é igual a 0? Porque o corpo ele retornou à posição de origem dele, mas em nenhum momento o carro na Fórmula 1 ele fica parado. Um outro bom exemplo que a gente pode pensar é quando você está correndo, dando a volta numa praça. Sempre que você completa um ciclo, o seu deslocamento ele é igual a 0, mas a sua distância percorrida não foi igual a 0. Agora a gente também pode pensar, né, falando aí em corridas de Fórmula 1, a gente pode pensar em provas de atletismo. Em provas de atletismo, o deslocamento é o mesmo para todos os participantes, mas só um participante ganha. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos um outro conceito que está também diretamente relacionado, que é o conceito de velocidade. Então, vamos entender o que é a velocidade média. A velocidade média ela é a razão entre o deslocamento da partícula num dado intervalo de tempo pelo próprio intervalo de tempo. Então, aqui nós temos a mesma figura. Inicialmente, no instante inicial T1, o meu corpo ocupava a posição x1 e em seguida ele começa a se movimentar e no instante seguinte, T2, ele está numa nova posição x2. Então, eu posso querer calcular qual que é a velocidade média. Então, a velocidade média ela é a razão entre ΔX e ΔT, onde meu ΔX é o deslocamento, posição final menos posição inicial, e o meu ΔT é o intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Vocês já devem ter ouvido falar no ensino médio de vocês sobre o conceito de velocidade instantânea. Vamos discutir esse conceito nesse slide. Vamos voltar ao exemplo do carro, que está fazendo uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, por exemplo. E a gente vai começar calculando a velocidade média desse carro para diferentes intervalos de tempo. Então, num primeiro momento, a gente pode considerar um intervalo de tempo de 6 horas. Eu vou substituir esse intervalo de tempo de 6 horas na expressão da minha velocidade média, vou realizar o meu cálculo e obter um valor que eu estou indexando aqui por velocidade média para um intervalo de tempo de 6 horas. Eu posso agora estar interessado em calcular qual é a velocidade média para um outro intervalo de tempo de 3 horas, por exemplo. Eu vou repetir o mesmo procedimento, eu vou substituir esse intervalo de tempo de 3 horas na expressão da velocidade média, vou calcular e vou obter um valor que eu estou indexando por velocidade média para um intervalo de tempo de 3 horas.
É importante a gente ter em mente que para realizar esses cálculos com diferentes intervalos de tempo, a gente precisa considerar sempre o mesmo instante de tempo inicial. Então, o meu T1 ele tem que ser o mesmo para todos esses intervalos de tempo que eu vou calcular aqui. Eu posso agora escolher um intervalo de tempo muito pequeno, um intervalo de tempo de 1/10 de segundo. Eu vou substituir esse intervalo na minha expressão da velocidade, calculo essa velocidade e estou indexando ela por velocidade média para 1/10 de segundo. E repito esse procedimento considerando agora um intervalo de tempo de 1/100º de segundo. A ideia é que se a gente for comparar a velocidade média para 1/10 de segundo com o valor da velocidade média para 1/100º de segundo, nós vamos ter que os valores dessas velocidades são aproximadamente o mesmo. E isso porque eu não consigo observar mudanças na velocidade do meu carro para esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo de 1/10 de segundo ou de 1/100º de segundo, ele é tão pequeno que eu não consigo observar a mudança na velocidade do meu carro. Então, é como se eu pudesse dizer que eu estou medindo a velocidade do meu carro naquele exato instante de tempo. E esse é o conceito de velocidade instantânea. Um segundo exemplo é a gente pensar em comparar aqui o movimento de um elefante com o movimento de um elétron no átomo. Em 1 segundo também, eu não espero observar mudanças na velocidade de um elefante. Vamos pensar que tem um elefante se movimentando, ele está andando, e em 1 segundo eu não espero observar uma mudança na velocidade dele. Entretanto, um elétron se movimentando ao redor do núcleo, 1 segundo para um átomo é uma eternidade. Então, também essa questão do quão pequeno tem que ser o meu intervalo de tempo depende do sistema que eu estou tratando. Agora bem, eu falei em palavras, vamos tentar formalizar esse conceito de velocidade instantânea. Então, a gente vai partir da expressão da velocidade média, e agora vamos fazer o seguinte: o meu instante de tempo inicial, que eu estou chamando de T1, agora eu vou representar ele, vou chamar ele de T0. Então, eu estou só mudando aqui as letras, tá? Então, o meu instante de tempo inicial, ele agora é T0. O meu x1, que é a posição inicial, vai ser a posição num instante de tempo T0. O instante T2 nada mais é do que o meu instante inicial T0 mais um certo ΔT, mais um certo intervalo de tempo. E x2 vai ser a minha posição nesse instante T0 mais ΔT. Substituindo isso na expressão da velocidade média, a gente obtém essa outra expressão. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente já entendeu que para eu ter a minha velocidade instantânea, eu preciso fazer com que esse ΔT seja muito pequeno. Matematicamente, isso é representado pela operação de limite. Então, o que eu tenho que fazer aqui é calcular o limite da expressão da minha velocidade média quando o meu ΔT tende a zero. Não se assustem, essa operação de limite vocês vão estar aprendendo agora no curso de cálculo de vocês. Então, não se assuste por ver essa expressão aqui. A ideia é exatamente essa que eu falei. A gente quer calcular essa expressão para um intervalo de tempo muito pequeno. E o que a gente vai ver é que esse limite ele está relacionado com a derivada temporal da posição. A derivada também é um conceito que vocês vão estar aprendendo no curso de cálculo de vocês. Mas o que é importante vocês terem na mente de vocês agora é que a velocidade ela está relacionada com a derivada temporal da posição. Guardem essa informação na cabeça de vocês, que ela vai aparecer bastante ao longo do curso e vai ficar claro também ao longo do curso. Outro conceito que é relacionado com a velocidade é o conceito de aceleração. Muitas vezes, quando a gente está se movimentando, quando tem um carro numa rua, por exemplo, ele não vai manter o tempo todo a mesma velocidade. Em alguns momentos, ele vai poder aumentar essa velocidade, em alguns momentos, ele é obrigado a frear, então ele diminui essa velocidade. E a aceleração, ela nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em função do tempo. A expressão para aceleração é essa que está representada aqui no slide, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E aí, o que eu vou fazer, vamos tentar calcular também a aceleração instantânea, usando o mesmo raciocínio que nós fizemos para a velocidade no slide anterior. Então, meu instante de tempo inicial T1, eu vou chamar ele agora de T0, e a minha velocidade inicial V1 é a velocidade num instante de tempo T0. O meu instante de tempo T2, eu vou chamar de T0 mais um certo intervalo de tempo ΔT, e a minha velocidade 2 é a velocidade nesse instante de tempo. Então, substituindo isso na expressão da aceleração,
a gente obtém essa fórmula, e agora o que eu vou fazer é, bem, eu quero calcular a minha aceleração instantânea. Então, eu preciso tomar o limite dessa expressão quando o meu ΔT tende a zero. E a gente vai ver que o limite da expressão da aceleração está relacionado com a derivada temporal da velocidade, ok? Mais uma vez, não se preocupem com esses conceitos de limite e de derivada, eles vão ficar claros no curso de cálculo de vocês, mas a imagem que é para vocês terem em mente é a velocidade está relacionada com a derivada temporal da posição e a aceleração está relacionada com a derivada temporal da velocidade. Um outro conceito que vai ser importante ao longo do curso é o conceito das funções horárias. Já que a gente está na cinemática, a gente está preocupado o tempo todo em descrever um movimento. Então, se eu quero descrever um movimento, é muito interessante que eu seja capaz de saber, por exemplo, qual é a posição que meu corpo ocupa para todos os instantes de tempo, qual é a velocidade que esse corpo tem para os instantes de tempo. Então, a gente vai estar o tempo todo interessado em obter funções que descrevam, por exemplo, a posição em qualquer instante de tempo ou a velocidade em qualquer instante de tempo. E isso são as chamadas funções horárias. A gente vai discutir com mais detalhes nas próximas aulas as funções horárias de posição e velocidade. A nossa aula encerra-se por aqui. Vocês voltem ao slide do objetivos da aula e avaliem se vocês compreenderam os conceitos. Por favor, leiam o livro-texto. Caso não tenha entendido alguma coisa, assiste o vídeo novamente, lê de novo o livro e tragam perguntas para a aula. Pensem sobre esses conceitos, formulem perguntas, tragam perguntas e dúvidas para a nossa aula. Tá bom?